Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão, né? Vocês estão na era da tecnologia, nós estamos, na verdade, né? Porque eu também me incluo nesse processo, até porque eu mais ainda, porque eu trabalho muito nas redes sociais, né? O trabalho que eu faço, mas chegou uma fase, eu passei por uma fase em que eu percebi que eu estava literalmente estava virando um vício, sabe? No sentido de eu estar no meio da família e estar toda hora olhando o celular para ver se vinha uma mensagem, para ver se vinha alguma coisa, ou sei lá, resolvendo uma reunião. E aí eu tive que parar e olhar, falar, não, peraí, eu vou usar para quando for necessário, né? Então existem momentos que eles são para isso, né? Mas vocês acham que, por exemplo, essas amizades virtuais, elas roubam dos jovens a oportunidade de interação social mais próximas? Porque, gente, uma coisa é o amigo que está lá do outro lado da tela. Ele pode ser o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, no sentido de... né? Mas essa interação do olho no olho, de estar junto, isso não é diferente? Qual é a visão de vocês sobre isso? Porque vocês vivem... Não sei se vocês têm só esses amigos virtuais, né? Ou se vocês estão buscando essa interação social de encontros mais presentes com as pessoas, né? Então, voltando ao que você estava falando sobre a mãe do aluno que está prestando vestibular só ter amigo online, depois que eu entrei nesse mundo de prestar vestibular, durante esse ano, eu olhava ano passado, quando eu estava no ensino médio, olhava para o lado, tinha uma fileira de gente sentada, tinha 30 pessoas na sala, que eu interagia diariamente. Não que hoje não aconteça, como minha sala tem mais de 200 pessoas prestando vestibular, só que é totalmente diferente, porque, querendo ou não, ali tem uma concorrência muito grande. Então, tipo assim, você vai querendo ou não perdendo os amigos, porque você vai perdendo o tempo de estar presente com as pessoas. E eu acho que hoje você ter os amigos digitais, enfim, de modo geral, acaba que, querendo ou não, muito por falta de tempo. Eu acho que a rotina hoje, com essa tecnologia, do modo que a gente vive, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que acontecer tipo para ontem. Então, querendo ou não, você acaba perdendo o tempo de ter essa interação olho a olho, de estar ali com seu amigo, de marcar alguma coisa, de, querendo ou não, você não tratar o outro como só o outro, entendeu? Você não tem hoje em dia as relações são muito rasas. Pode reparar que hoje você não olha mais seu amigo. Antigamente você olhava e falava, ele é meu irmão, assim, tinha muita amizade que era irmão. E hoje é uma relação muito rasa, tipo, eu tô aqui com você hoje e amanhã, se eu não tiver, pra mim tanto faz. Eu enxergo muito isso na juventude atual. E, querendo ou não, voltando de novo, porque eu tinha citado no último tema, isso aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, porque a solidão, né? Solidão, porque a pessoa vai se sentindo só, abandonada, desamparada, né? Exatamente. Então, tudo isso são fatores que, querendo ou não, a tecnologia é prejudicial. E como você ia falando sobre estar no meio da família com celular, você está tão imerso que às vezes você olha assim e você fala assim, não, vou ver só um vídeo no TikTok. Aí você rola o feed para baixo, aí vai rolando o feed, e quando você olha já passou tipo 3 horas que você está imerso naquilo, e só naquilo, e só naquilo. E não percebeu nada que estava à sua volta. Não percebeu nada do que estava na sua volta. Então, tipo assim, você vai... não é criando memórias, você vai perdendo as memórias que você não criou. A oportunidade de viver, isso, né? Você vai perdendo a oportunidade de viver. Às vezes eu chego da aula e vou olhar o celular, lógico, né? Passei o dia inteiro estudando sem olhar o celular, então, tipo, eu tenho minha vida social também. E quando eu pego e paro assim, não, agora é hora de dormir, que eu pego e tiro meia hora pra refletir a vida, pra meditar, eu olho e falo assim, cara, foi meia hora que eu perdi da minha vida, mano. Porque amanhã eu não vou lembrar o que eu tava fazendo nesse horário, vou lembrar que eu tava no celular, mas não o que eu tava fazendo. Então, querendo ou não, você se perde, né? Você fica imerso que você se perde no que acontece. Em relação à questão de amizade, ser muito por virtual, celular, né? Nessa parte mais virtual, eu acho que isso é um problema que é gravíssimo hoje em dia, porque vai causando uma solidão nas pessoas, porque elas acham que é só aquilo. Porque vamos combinar, quando você tá com a pessoa assim, pessoalmente, conversando, tem aquela troca de
de energia mesmo, sabe? De você poder sentir o que a outra pessoa... Por celular, a gente raramente sabe definitivamente o que a pessoa tá sentindo. Como você falou, a pessoa pode falar o que quiser, pode ser como ela quiser pelo celular. E isso é bem prejudicial, na verdade, porque não traz essa energia, essas memórias que podem ser criadas, sabe? E isso vai fazendo com que as pessoas vão se desfazendo aos poucos, sabe? Fazendo com que só aquilo seja importante e criando um vício, assim... Quantas vezes na hora da escola, enfim, que era um momento para ser focado, né? As pessoas estão ali no celular enlouquecidamente, sem parar, sendo que não é um lugar para isso. Ou em igrejas também, que você vê, enfim, lugares que não são para isso realmente, sabe? E o que acaba que era para ser um bem na escola, que com o avanço da tecnologia, teoricamente era para a gente aprender mais, ter livre acesso a qualquer coisa que a gente quisesse pesquisar, acaba se tornando coisas fúteis, porque você tá lá na escola, aí tem aquela aula mais um dia, todo né? mundo tem aquele professor que você olha e fala assim, pô, mano, a aula desse cara de novo a aula desse cara. Só que é importante a aula do cara. Tipo, quando você sai, que você vai fazer as coisas, você entende que a aula do cara é importante. Só que aí você tá lá, mano, de novo a aula desse cara. Não, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí você vai lá e abre o Twitter, por exemplo. São 3 horas. Aí você passa lá e o cara lá falando no seu ouvido. Aí o cara vai e faz uma pergunta e você não tá preparado para aquela pergunta, porque você tá olhando concentrado em outra coisa, né? o celular, o Instagram. Tem tal. agora, né, a lei que saiu a lei aí para proibir o celular no uso da escola, né? Vocês são a favor ou contra isso, gente? Eu acho que proibir é uma coisa muito... Eu não sou a favor de proibir. Mas eu acho que, assim, deveria ser uma coisa consciente das pessoas, sabe? Não que possa ser atualmente, porque já chegou num nível que não tem controle. Mas, e eu acho que eu me incluiria também. Não vou ser hipócrita aqui de falar, porque isso é um problema que eu tenho que resolver, sabe? Pessoal mesmo. Sim. Eu queria mexer muito no celular, de toda hora estar querendo ver, não sei o quê, por eu estar imersa nessa realidade, sabe? Tanto que a gente fala, mas é só a juventude. Não é só a juventude. Não é. Quantas pessoas a gente vê de, 50, 60 anos, enfim, que são adultas mesmo, até idosos, que estão ali mais do que uma pessoa de 16, né? Eu queria ser muito contra essa lei, mas porque tudo que pra mim é tipo proibido, né? É querendo pesado, ou não, né? é pesado, e celular é uma coisa que passou a ser parte do nosso cotidiano. Sim. Se você sai sem celular, você sai pelado praticamente. Mas eu não consigo pensar que você consegue regulamentar de todo mundo. Ah, não, vou usar só pra isso. Porque não vai, ter uma gente. consciência, Esse né? Não controle vai, não ninguém vai ter. controlar. Então, querendo ou não, é melhor você colocar uma coisa que você ou pode, e você que se vire com o que você vai ver, se você vai se prejudicar ou não pode, vamos prestar atenção na aula, porque, mano, você vai perder conteúdo. O que eu percebo muitas vezes essa questão, o Luiz e Mirella, que eu vejo aqui, é assim, eu acho que talvez não a proibição, mas uma contenção no sentido de você ter horário específico onde você vai poder... Porque a falar da consciência, gente, nem nós adultos a gente tem, né? Sim. A gente está numa cultura em que a gente... mas não dá, por exemplo, para um aluno que está, às vezes, no trabalho, né? Porque vocês são jovens, vocês já vão para o mercado de trabalho, né? E você está ali trabalhando, né? E está o tempo todo imerso no celular, 24 horas por dia. Você não consegue interagir com a equipe que está trabalhando com você, por exemplo, né? Ou, por exemplo, dentro da sala de aula, onde você tem conteúdos que serão importantes para a sua formação, né? Para a sua vida ali, enquanto na carreira de estudante, né? Para quem vai virar um acadêmico ou não, ou seja lá o que for, é importante aquele processo, né? Mas essa consciência que você traz, é muito bacana, né? A gente pensar de que talvez fosse interessante, né? Nós desenvolvermos essa consciência do bom senso. Sim. Em que momento que é possível, né? E que não seja preciso a proibição. Mas acho que na atual circunstância, por exemplo, eu concordo com você que se não houver a proibição, a gente não vai ter fora do controle, né? o controle sobre isso, né?